Podemos fazer essa leitura alternada? Fica bem melhor, porque a gente acaba participando. Paulo vai dizer sobre os falsos mestres e o perigo das riquezas. E ele começa dizendo: se alguém ensina outra doutrina, não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade. Verso 2. Na verdade, eu fiz uma leitura errada e os irmãos acabaram pegando enfatuado. Mas deixa eu ler de forma correta, respeitando a vírgula, e vocês seguem. Tá bom? Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Paulo diz isso porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Amém. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens em ruína e perdição. Tu, porém, homem de Deus, mulher de Deus, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. 15 e 16 vão juntos. A qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, ao único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele a honra e poder eterno. Amém. Que o Senhor nos ajude na construção desse pensamento e com essa palavra. No nome do Senhor eu oro. Amém e amém. Ocupe o seu lugar, por favor. Vamos nos preparar daqui a pouquinho para a gente servir os elementos aqui, tá bom? Eu vou começar uma série de mensagens que eu já falei disso em 2015, 2016, não lembro. Que hoje muito me interessa falar novamente, que é a apostasia. Os perigos de uma pessoa se afastar e abandonar a sua fé. Perigo muito grande quando a gente se descuida e não dá o devido valor acreditando que nós estamos seguros. Spurgeon dizia que a segurança da salvação não deve nos tornar ou fazer de nós pessoas relapsas. Eu estou parafraseando a frase de um dos príncipes dos pregadores. E diz que, por mais que a garantia da salvação seja dada a nós por meio de Cristo na cruz do Calvário, isso não pode fazer com que crentes se transformem em pessoas relapsas, descuidadas com a sua vida espiritual, que sai por aí
acreditando que são super crentes, que podem ouvir o que quiserem e que nada vai influenciar a sua vida. Irmãos, estamos redondamente enganados. Homens que nós olhamos para a história bíblica, que tinham uma vida muito próxima com o Senhor, tinham chamados específicos de Deus. Eu vou citar um deles aqui. Esses homens foram encantados, eles foram assediados pelo mal. Esses homens caíram em laços que destruíram quase totalmente a sua vida. E engana-se quem pensa que a queda ocorre imediatamente a uma coisa que nós estamos pretendendo em nosso coração. A queda não acontece imediatamente. A queda é um processo lento. O desvio da fé é um processo que não acontece da noite para o dia. Ninguém sai daqui e alguém fala, se desviou da fé. Não, ele estava lentamente tirando os seus pés do caminho do Senhor e, por fim, se desviou da fé. É um processo. Assim como é um processo crescermos na graça e no conhecimento, assim como é um processo nós temos relação íntima com o Senhor, relação de intimidade, de proximidade, é um trabalho, é um processo, é difícil, custa muito. O processo de santificação é muito custoso. Assim também, o processo para se abandonar a fé, para se desviar da fé, também é lento. A gente começa perdendo algumas coisas na nossa vida. Primeiro, o prazer de estar na casa de Deus. Nós começamos a perder a alegria de estar na casa de Deus. Hoje vou assistir online. Eu vou assistir de casa. Nós perdemos o senso de missão. Nós vemos pessoas quebradas, caídas, prostradas no pecado e o diabo tripudiando dessa vida e nós não sentimos absolutamente nada no coração. Não temos nenhum sentimento, nem de piedade e nem de outro sentimento. Vamos começando a nos desviar lentamente. Então isso é um processo que eu quero falar sobre isso para despertar talvez alguns que estejam já caminhando no processo de desvio da fé. E talvez não estejam nem percebendo. Talvez não estejam apercebidos de aquilo que está tirando de você a alegria de ler, a alegria de pregar o Evangelho, a alegria de cultuar a Deus, a alegria de estar em comunhão. Não aguento mais ver gente. Tudo isso são sinais que podem nos fazer abandonar. E principalmente, quando a gente começa a banalizar. O que é isso, pastor? Dar pouco crédito, não ser tão criterioso, tão rigoroso nas nossas concepções cristãs. Quando a gente passa a dizer assim, isso realmente é normal, não chame de anormal, normal aquilo que é anormal. Não diga que Deus abençoa uma coisa a qual Ele repudia. Não aplauda alguma coisa que Deus vira o seu rosto e suscita a ira do Senhor. Nunca faça isso. Então, isso é um processo. Quando a pessoa começa a banalizar, a pessoa começa a não dar tanto valor para aquilo que é valoroso, que é a palavra. Nós cantamos aqui, tua verdade reinará. Nada vai destruir a palavra de Deus, nada vai. Muitos homens ao longo da história tentaram descredibilizar o Evangelho de Cristo, inventando os segundos evangelhos, inventando fábulas, inventando ideias. Todos eles foram destruídos, porque tentaram mexer naquilo que é intocável, banalizaram. Então o que é apostasia? O que é banalizar o sagrado? Apostasia é abandonar a verdade. Apostasia também, segundo Mateus capítulo 24, se você quiser me acompanhar, segundo Mateus, o próprio Cristo disse que é um dos sinais da sua vinda. Então, se a gente quer falar sobre a segunda vinda de Cristo, a gente deve falar de apostasia, de abandono da fé, de banalização do sagrado. Por quê? Porque esses são dos sinais
de que Cristo está às portas. Ah, pastor, eu estou já com 99 anos e meu avô já dizia que Jesus ia voltar e até hoje não voltou, mas é exatamente para esses que eu quero pregar. É quando você menos espera, é quando você menos dá crédito a essa verdade que Cristo pode voltar, e Ele pode voltar sim, irmãos. Meu Deus, Ele pode voltar sim. Amém, irmãos? Obrigado. 24, do 3 ao 13, 3 ao 14. Diz: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, e em particular lhes pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? Leia o restante do verso. Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Resposta dele, o que ele diz? Vede que ninguém vos engane. Por quê? Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos. Certamente ouvi falar de guerra, rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados por todas as nações por causa do meu. 10 ao 14, leia. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas, aos sinais aí, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, olha outro sinal, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para o testemunho de todas as nações. Então, virá o fim. Segundo Jesus, a apostasia é um sinal de que Ele está às portas, de que Ele pode vir. E ora, venha Jesus. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta a Timóteo, aponta para alguns sinais, irmãos, muito claros, que esse mal está influenciando ou está influenciando muitos corações. Muitos sinais nós vamos ver aqui na carta de Paulo a Timóteo. E o apóstolo Paulo inicia o capítulo 4, volte um pouquinho a página, com uma afirmação. E essa afirmação mostra que a questão da apostasia é uma obra arquitetada pelo nosso adversário. Quem mais tem objetivo em apagar a fé de um homem, tirá-lo da comunhão, do convívio, irmãos, tirar ele do convívio entre outros irmãos? Isso é muito sério. Quem é responsável em esfriar a fé não é só o adversário, mas ele é um dos principais. Abra um parêntese rapidinho aqui. Eu fui procurado na segunda-feira por um casal e que eles são muito ativos, muito militantes na obra de Deus. E eles estavam, ela está aí, principalmente ela, com muito desejo de estar aqui com a gente. A família já vem há muitos anos aqui e ela sempre frequenta o culto aqui. E eu estou respeitando o gabinete, a ética pastoral. Porém, estou falando de um caso, não estou relatando o nome de ninguém. Vocês não conhecem a pessoa, então não estou sendo antiético aqui com ninguém. Mas o que me chamou a atenção e o meu conselho a eles foi que eles, assim como são tão militantes na obra de Deus, eles estão afastados do corpo de Cristo. E, principalmente, daquilo que é importante, da família estar sentada para ouvir a palavra de Deus, como o casal que está aqui, saíram do CETEB, não foi isso? Saíram do CETEB, vieram para aqui, sentam à frente, todas as quartas-feiras eles estão aqui. Ele serve também em alguns cultos, como discípulo, mas está sempre sentado ouvindo a palavra de Deus. E eles estavam naquela, não luta, não briga, mas ainda naquela ideia, onde nós vamos ficar? Não, eu quero ficar aqui. Ah, mas eu não consigo ainda me adaptar às coisas. Eu falei, é normal, é muito natural quando você fica muitos anos numa igreja, você vir para cá ou para uma outra igreja e tentar se adaptar instantaneamente.
primeiro conselho que eu dei para eles: tirem a mão de tudo que vocês estão fazendo para Deus. Porque mais importante para Deus não é o que vocês fazem para Ele, mas como vocês estão para Ele. Tire a mão do trabalho. Deus não precisa da sua militância. Deus, Ele é Senhor de todas as coisas. E Ele está mais preocupado com o seu coração do que com o seu trabalho, do que com o seu serviço. Segundo conselho que eu quero te dar: não venham para cá. Porque aqui está sendo uma grande quebra, ou uma guerra de braço, né? Porque ela quer e ele ainda não está totalmente. Eu disse: procure um lugar meio termo. Aí ele olhou para mim assim e falei: está assustado? Porque encher o aquário é muito bom, mas o que adianta encher o aquário de peixes doentes? Eu disse: meu irmão, é bom para um pastor receber pessoas. É ou não é, pastor Arlindo? Quando pessoas falam assim: estou indo embora, eu fico triste. Quando as pessoas estão: eu quero vir para cá, eu fico feliz. Mas como essa pessoa está? Então, às vezes, a gente olha e percebe que muitas dessas situações podem lentamente ir afastando essas pessoas da comunhão com elas, com Deus e com a sua família. E aquele casal estava nessa situação. Então deixa eu continuar fechando esse parênteses aqui, só para lembrar disso, do cuidado que nós precisamos ter, de pensar que é o que a gente faz. E um detalhe, eu perguntei para eles: há quanto tempo vocês não param para ouvir o seu pastor pregar e vocês pegarem um papel e uma caneta anotarem o que ele está pregando? Eu disse: pastor, nem Bíblia a gente leva, porque a gente vai para trabalhar. Eu falei: ninguém trabalha para Deus, serve a Deus. Então, irmãos, isso é um grande sinal que pode estar causando na vida de muitas pessoas. Eu estou aqui para trabalhar, eu estou aqui para fazer alguma coisa para Deus, mas a sua Bíblia, mais importante é quem é Deus para você e você para Ele, do que você faz para Ele. Militância no reino de Deus não funciona, irmãos. Nos versos 6 e 7... do capítulo 4 ainda, Paulo vai mostrar que o único meio para permanecer em Cristo é ter cuidado com os alimentos que a gente se alimenta. Olha o versículo 6. Ele vai mostrar lá no versículo anterior, 1 e 2, que o adversário é o principal responsável em querer tirar uma pessoa da presença de Deus e abandoná-la, e abandonar a sua fé. Mas a partir do versículo 6 e 7, Paulo vai mostrar que o único meio de permanecer é tendo cuidado com os alimentos que a gente come, ou seja, com aquilo que a gente está sendo alimentado espiritualmente. Olha a exortação que Paulo vai fazer a Timóteo quanto ao que ele deve fazer. Ele diz: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas leia, rejeita as fábulas profanas, de velhas caducas, e exercita-te pessoalmente na piedade. Esse é o exercício do cristão. É saber que tipo de alimento ele está colocando para a sua alma, se alimentar e ficar forte. Não ficar buscando e indo atrás de revelações, de coisas agradáveis, que vão massagear o seu ego espiritual e vão te fazer aquele crente assim: uau, eu fui no pastor que ele é raio-x de Jeová, ele vê até os ossos da gente. Irmãos, não existe esse mistério de raio-x de Jeová. Existem homens de Deus que, quando abrem a palavra de Deus, são os verdadeiros profetas, porque quando a gente abre a palavra de Deus e prega, nós estamos sendo os profetas daquele momento. Então Paulo vai nos mostrar que não devemos guardar qualquer palavra, termos cuidado com as palavras que nós vamos ouvir. Agora, a partir do verso 11, acompanhe comigo. Você tem que ler a sua Bíblia. A partir do versículo 11, Paulo vai dar algumas ordens a Timóteo. Agora ele não vai dar só uma exortaçãozinha, ele vai ordenar. Ele vai dizer: eu ordeno, eu te ensino, eu rogo a ti, versículo 11. Ordens que são vitais para a fé de qualquer crente. Olha o que diz, verso 11. Ordena e ensina essas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, leia, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé.
que Paulo está ordenando a Timóteo, irmãos? Que serve para nós hoje. Paulo está ordenando a Timóteo a sempre buscarmos melhorar, a cultivar melhoras espirituais na nossa vida. O que ele vai falar com Timóteo? Timóteo, torna-te um padrão dos fiéis. Aonde? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ele está ordenando a Timóteo a buscar uma vida de excelência. Ele está dizendo para Timóteo: Timóteo, torna um padrão, torna-te um modelo. Esforça-se para que esse modelo seja na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza, o único meio de nós conseguirmos resistir aos ataques infernais, que ele é um dos principais responsáveis, é exatamente buscar uma melhora na nossa vida espiritual. Cultivar a leitura da palavra, cultivar uma vida de oração, cultivar uma vida de abnegação própria, de renúncia. Olha o que ele vai dizer também, versículo 13. A segunda ordem que ele vai dar a Timóteo é qual? Verso 13, leia. Até a minha chegada, aplica-te à leitura. Aplica-te ao estudo da palavra. Aplica-te ao exercício fundamental, irmãos. O exercício fundamental de um cristão para manter-se em pé na sua fé é a palavra de Deus. Não tem outro. Não tem livro da Cecília Meirelles, da Cora Coralina, Carlos Drummond de Andrade. Não existe lá na banca do Flávio, ali do outro lado, uma revistinha que fala meios para você conquistar e para ter uma fé robusta. Jesus já deixou isso há 2000 anos escrito, é o evangelho dele. O único meio para a gente suportar as tentações e as lutas desses homens. Dos versos 3 ao 10, Paulo apresenta então os sinais desses homens. A partir do versículo 11, portanto, Paulo deixa algumas recomendações para que Timóteo não se desvie da fé. Lá do capítulo 6 agora, a partir do verso 11, ele vai começar a dar algumas recomendações e serve para você. Diga para o irmão que está do seu lado, serve para mim e para você. Recomendações extremamente importantes, irmãos. Ensinos práticos para a nossa vida. E primeiro ele vai dizer: tu, porém, homem de Deus, bem forte, foge. Só até aí. Foge. Pastor, homem de Deus encara. Mulher de Deus deve encarar. Não. Homem de Deus e mulher de Deus deve fugir. Fugir de quê? Paulo vai falar assim, destas coisas. Que coisas? Que ele acabou de falar lá no versículo 3 até o versículo 10. O que Paulo falou no versículo 3 e versículo 10? De inveja, suspeitas malignas, falta de contentamento, sabe aquela pessoa descontente com tudo? Deus abre uma porta para ela, não gostei muito daquele emprego não. Ô abençoado, você não estava sem dinheiro, você estava com cartão de crédito atrasado, você estava dependendo da sua mulher está trabalhando e agora você está com um emprego, não gostei do trabalho, descontente com tudo, comprou um carro, é 1.0. Aí ele, muito fraco o carro, estava andando de Mercedes, com motorista, irmão, cheio de gente, pisando no teu pé, e o irmão está descontente porque está num emprego que não lhe agrada. Paulo está dizendo para Timóteo que nós devemos fugir, aliás, dizendo para ele e dizendo para nós devemos fugir de algumas coisas. Ele diz da ganância, da cobiça. Se tem um tempo que nós estamos vendo perigoso, é o tempo de hoje. A inteligência artificial é um negócio pernicioso. Se eu quero lembrar de alguma coisa daqui a pouco, eu não preciso mais anotar, eu preciso falar. Se eu pego o meu celular e estou lá, sei lá, no WhatsApp, ou estou lá no Globo.com, no Google, eu falo sobre bateria de overboard. Foi aquilo que eu comprei do meu filho, que eu tive uma experiência horrível. Eu disse, eu preciso ver uma bateria de overboard para o Rubem, porque o dele queimou. Quando eu fui abrir o Globo,
Apareceu uma janelinha lá, overboard. Bateria de overboard. Eu falei, está amarrado, queimado, destruído, sai. Quase fiz um cu de descarrego ali para queimar aquele demônio que estava no meu celular. Mas tinha uma casta ali dentro. Porque logo depois eu pensei em alguma coisa, falei alguma coisa, conversei com alguém e apareceu lá o negócio. Eu fiz uma pesquisa de uma câmera de monitoramento que a minha lá de cima deu ruim. Aí eu cliquei e falei, não quero ver isso agora não. Misericórdia, o dia inteiro aparece câmera. Aparece câmera de prova d'água, não prova d'água, aqui tem isso, escaneia a tua alma e tudo. Eu disse, está repreendido. Irmão, se tem um tempo perigoso, é esse tempo, porque o diabo ele quer que você pense em ter. Compre, preciso comprar. Aí vem lá o limite do cartão de crédito. Você extrapola o limite do cartão de crédito. Aí você se dá naquilo que Domênico de Masi disse. Compra o que não precisa com dinheiro que não tem para mostrar uma coisa que não é. Esse é o grande perigo da cobiça, do querer ficar rico. As criptomoedas estão aí. Eu quero ganhar dinheiro fácil. Não tem dinheiro fácil, bobo. Quem pensa em ter dinheiro fácil vai perder o dinheiro que tem. Antigamente o pessoal fala, poxa, eu queria tanto jogar na Sena, mas é pecado se alguém me vê na loteria. Ah, mas agora posso jogar pela internet e ninguém vê. É verdade ou não é, irmãos? Você já não fez isso uma vez? Aí a gente olha para isso. Aí aparece os camaradas com uma Lamborghini, com uma Ferrari e diz, você pode ter uma. Aí, clica em saiba mais. Quantos aqui já clicaram? Confessa teu pecado. Aí você clica em saiba mais. Aí daqui a pouco, meu irmão, mentira do diabo. Paulo está dizendo para Timóteo, tu porém, foge dessas coisas. Daqueles que não concordam com a doutrina, daqueles que têm inveja nos seus corações, daqueles descontentes com a vida, daqueles que querem ficar ricos porque o amor ao dinheiro vai destruir esses homens. Paulo está dizendo para esses homens, para Timóteo fugir, isso serve para os nossos dias. Tem coisas perniciosas demais. Mas eu quero falar rapidamente de um homem que preferiu encarar do que fugir. Um homem que a tradução do seu nome era Pequeno Sol. A tradução do seu nome era Iluminado. Sansão. O capítulo 14 de Juízes, não precisa abrir, só me ouça. Ele vai lentamente descendo e se encaminhando para o pecado e se afastando do Senhor. O que eu falei no início? A queda não ocorre imediatamente. É uma descida, é um declive que você vai descendo lentamente. Tem hora que dá aquela escorregada mais e depois vai descendo lentamente. E ele foi exatamente se afastando do Senhor assim. No versículo 1, vai anotando se você quiser. Sansão desce para Tina, ou seja, ele vai para um lugar que não era o lugar que Deus tinha ordenado para ele ir. Ele vai para um lugar, e naquele lugar era onde ele iria encontrar as mulheres filisteias ou filistias. Ou seja, ele deseja no coração de querer ir para onde o coração dele estava inclinado. E ao chegar ali, ele encontra com aquilo que ia destruir a sua vida de comunhão com o Senhor. Verso 1 ainda, ele viu uma mulher, ou seja, quando a gente vai ao lugar errado, a gente acha o que não é bom. A gente acha a coisa errada. Ele encontrou uma mulher. Verso 2, ele rejeita o conselho do seu pai quando ele fala assim, pai, olha, encontrei esse mulherão aqui. Aí o pai olha para ele e diz, não tem coisa boa também na nossa terra? Ele diz, tem, mas é dessa que eu quero. É dessa que meu coração se agrada. Olha como é que as coisas vão acontecendo. Quem prefere encarar corre o risco que Sansão correu. Verso 5, com a sua escolha, ele compromete a sua família. E, por fim, versos 11 ao 20, ele ignorou a sua fraqueza
e pensou que era mais forte do que o pecado. Então a Bíblia fala, irmãos, para a gente fugir. Se ela dissesse para a gente encarar, é porque tinha um que iria conosco e ia nos dar a vitória se encarássemos. Mas ele diz, foge dessas coisas. Segunda recomendação, voltando lá para o texto, já finalizo. Verso 11, parte B do versículo. Foge dessas coisas, mas antes, o que diz o texto? Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Segue a fé. Segue a fé. Vai aí, seguindo aí com amor, com a constância, com a perseverança. Olhe para mim, muita gente abandona a fé, porque exatamente aquilo que ela tanto almeja, tanto deseja, está demorando. Ou seja, deixou de ser aquela pessoa constante. Irmão, pode demorar, mas Deus há de cumprir sua verdade, a sua promessa na vida de quem espera. Pode demorar, eu escrevi aqui, as situações podem não mudar imediatamente, mas na medida que seguimos, Deus vai agindo para as coisas mudarem a seu tempo. Diga, no seu tempo, no tempo de Deus, as coisas vão mudar. Elas mudam, irmãos. No tempo certo as coisas vão mudar. Segue. Primeiro foge, depois segue a fé, segue com constância. Segue com perseverança. Não sei, eu sei que tem dias que parece que falta combustível no carro, parece que falta ânimo na gente. Mas precisamos ter fé e continuarmos. Terceiro anúncio, terceira recomendação de Paulo, versículos 12 e 13, vamos ler juntos? Ele diz, combate o bom combate toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e que fizeste boa confissão. Paulo está lembrando lá da confissão dele lá de trás, e perante muitas testemunhas, verso 13, exorte perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez boa coisa. Paulo está dizendo, diante de Pôncio Pilatos, Jesus combateu com a fé. Ele está mencionando João 18, 37. Paulo está lembrando do episódio em que Cristo está diante de Pôncio Pilatos. E naquele momento, Pôncio Pilatos faz uma pergunta para Cristo, que ele poderia talvez recuar. Não, leia o texto, só para que a gente não fique nas minhas palavras. João 18, verso 37. Verso 37, vamos juntos. Então lhe disse Pilatos, logo tu és rei? Respondeu-lhe Jesus, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Pilatos, o que estão dizendo aí é tudo mentira. Estavam querendo me incriminar e manchar a minha nobre imagem diante do Senhor. Então eu não sou rei não. Ele diz, tu está dizendo. Mas eu não vim para ser rei desses homens. Eu vim para cumprir um testemunho. Eu vim para fazer a obra de Deus, eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. Ou seja, ele combateu, de fato, com fé, com coragem. Paulo deu exemplo de como ele deveria fazer isso, usando o exemplo de nosso Senhor, irmãos. Às vezes nós negociamos demais a nossa fé. Às vezes nós negociamos demais para não perdermos amigos, para não perdermos oportunidades, para não perdermos dinheiro. E algumas pessoas às vezes se atrevem a tentar humilhar alguém por conta da sua fé. Eu estava ontem numa região e fui entregar um documento, e nesse documento tinha meus dados. E o que eu faço?
Aí a pessoa que estava comigo, nós tivemos que ir no banco, e disse: você é pastor, né? Eu disse: graças a Deus e pela misericórdia dele. Disse: mas você não faz mais nada na vida? Eu digo: faço, sou pai. Ah, sim. Você tem quantos filhos? Eu falei: tenho 2. Casado? Eu falei: graças a Deus. Graças a Deus. Mas a pergunta dele não foi com o intuito de querer saber o que eu fazia, se eu era casado, tinha filhos. Foi para dizer o seguinte: isso é uma profissão? Ou seja, a pergunta dele é para me deixar constrangido e falar assim: vamos falar de outra coisa? Vamos mudar de assunto? Meu irmão, eu prego o Evangelho de Cristo. Você conhece Jesus? Enquanto a gente estava caminhando para o banco e voltando, eu disse: você conhece o Evangelho? Nós temos uma igreja aqui próxima, o nome do pastor é Gilson. Você pode procurá-lo ali. Eu aproveitei para dar o testemunho de Cristo para aquele homem. Há pessoas que às vezes não manifestam, não são combatentes na fé, porque elas ficam amedrontadas, com vergonha de se manifestar na faculdade, no trabalho, porque elas podem perder amigos, namorados, emprego, dinheiro. Irmãos, que a gente perca tudo, mas não perca a nossa vida com Cristo. Como disse Paulo aos Romanos: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para todo o que crê. Não tenha vergonha de falar: eu sou cristão e creio na verdade. E por fim, irmãos, versículos 14 e 20, Paulo vai dar outra recomendação: foge, segue, combate, mas agora guarda. É como se Deus tivesse te dado uma joia muito preciosa. Você tem que ter um cofre para guardar. Volte para o texto, por gentileza, para a gente finalizar e servir os elementos. Diz o verso 14: que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até quanto? A manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 20: e tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis, profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando-o, se desviaram da fé. Que a graça seja contigo, meu filho na fé, Timóteo. Meus irmãos queridos, guarde com diligência. Só essa semana passou? Não. Até Cristo voltar. Quando eu tenho que ser combatente, quando eu tenho que ser um seguidor de Cristo, um fugitivo das coisas perniciosas desse mundo, até que Cristo volte, perseverando até o fim. Que Deus nos ajude a não nos apostatarmos da fé, como alguns têm feito, infelizmente, nos nossos dias. Fica com essa pequena palavra.